Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Aí eu quero falar sobre essas manias que os religiosos têm de algumas manias que os religiosos têm em relação a quem é ateu, agnóstico. Primeiro assim, são as ideias erradas. As ideias erradas que se tem quando alguém não acredita em Deus. Quando alguém diz que não acredita em Deus, uma ideia muito comum que os religiosos têm é a de que o ateu é um revoltado com Deus. É alguém que se decepcionou com Deus, que está revoltado, está com raiva de Deus. Uma vez, uma amiga minha evangélica, eu falando com ela pelo celular, ela disse várias vezes: Atené, você não pode se revoltar com Deus. Olha, mas ateu, vamos pesquisar a própria raiz da palavra. Ateu, tel quer dizer o quê? Deus, não é? Iá quer dizer não, não Deus. Sem Deus, não Deus. Ateu é quem não acredita. O agnóstico é aquele que tem dúvidas. Como é que um ateu, alguém que não acredita em divindades, vai ser revoltado com um ser em cuja existência ele não acredita? Hein? Olha, quando alguém vem dizer que eu sou revoltado ou que eu sou decepcionado, eu só tenho vontade de dizer: por favor, não me faça rir. Porque isso é ridículo, mas é uma ideia muito comum que se tem, de que ateu é um revoltado com Deus, é alguém decepcionado com Deus. E haja esse povo religioso, assim, não vou dizer, haja muita gente religiosa, né? Foi errado eu dizer haja esse povo religioso, mas assim, muita gente religiosa, porque a gente não pode generalizar, porque não são todos os religiosos que enchem o saco, mas alguns enchem. Alguns enchem que não há quem aguente. Ficam vindo com conversa, ficam vindo dizer: é porque você não teve um encontro com Deus, é porque você não buscou a Deus, busque a Deus verdadeiramente, você não buscou o Deus verdadeiro, Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia de você, eu vou orar por você. Agora, dizer tudo isso para alguém que é ateu não faz sentido. Há também os que vão dizer: mas existem muitos milagres, é porque você não acredita? Olhe, a minha vida foi transformada por muitos milagres, meu Deus. Olha, Deus fez vários milagres na minha vida. Eu falo isso porque eu já passei muito por isso. Gente que veio me dizer: mas olhe, Ateneia, mas Deus fez vários milagres na minha vida. Deus assim, Ele me salvou quando eu passei pelo vale da sombra da morte. Deus me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Mas aí vamos nos perguntar: e as muitas pessoas que Deus supostamente não ajudou? Não faz. Recentemente, hoje, quando eu fui dar uma checadinha no meu canal, veio gente dizer: olha, a gente precisa ter nossa fé provada. Porque aqueles assim que desistem de Deus quando tem sua fé provada é porque buscam a Deus apenas no interesse, por interesse e egoísmo. Já aqueles assim que têm sua fé provada e continuam fiéis é porque amam verdadeiramente a Deus. Mas aí eu vou fazer aquela pergunta. Eu vou fazer aquela pergunta que ninguém consegue responder. A pergunta que não quer calar. Onde está a onisciência de um Deus que tem que testar? Também ficam dizendo: olha, ontem eu fiz o vídeo, né?
falando sobre assim esse negócio que falam que as coisas não dão certo na nossa vida porque a gente não coloca Deus na frente. Que eu contesto. Aí uma pessoa comentou, mas olha, Atenea, por que porque algumas pessoas passam fome e outras têm uma vida confortável? Veja, se Deus permite certas coisas para que haja o exercício da caridade e do amor. Seria bom que essa pessoa fosse até países como a Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, que são os países menos religiosos do mundo. Se não me engano, na Noruega, 90% da população é ateia. Praticamente não há ninguém passando fome. Não há pessoas em situação de viver na rua. O que isso confirma? Que Deus não existe? Não. Confirma que quem faz o mal ou o bem é o próprio ser humano. Se existe pobreza, é por causa da injusta distribuição de renda. É mais lógico, mais fácil, mais simples e até mais justo aceitar isso, do que aceitar que Deus permite que haja miséria para que haja exercício de caridade. Não é? Assim, uma vez eu estava lendo um romance japonês. Um rapaz, ele tinha sofrido muito. Os pais dele tinham se divorciado, a mãe tinha casado com um rapaz, com outro homem. E tanto esse rapaz quanto o irmão dele sofreram muito. O irmão dele se tornou um delinquente e o padrasto passou um ano abusando desse rapaz, né? Aí um dia esse rapaz estava conversando com o pai dele, que o pai, quando soube do abuso e tudo, o pai tirou ele e o irmão da mãe dele. O pai dizendo, eu parei de perguntar o porquê, porque talvez não haja uma razão. Porque sempre vão dizer, o povo vai dizer, olha, às vezes Deus não dá o livramento naquela hora, mas tudo tem uma razão, a gente tem que perseverar. No final, Deus dará a coroa da vida. Olha, isso é perda de tempo. Você chegar e ficar dizendo isso para uma pessoa que não acredita em Deus é perda de tempo. Assim como também é perda de tempo chegar e ficar dizendo assim para a gente coisa do tipo, faltou para você um entendimento da Bíblia, faltou para você ler e entender melhor a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que outra ideia errada, que além da ideia errada de que ateu é revoltado com Deus, outra ideia errada é de que ateu não conhece bem a Bíblia, mas a grande maioria conhece muito bem a Bíblia. E muitos não deixam de acreditar porque se revoltaram, porque supostamente oraram e Deus não atendeu. Ou porque sofreram muitos golpes da vida e sentiram que Deus não estava com eles. Porque a grande maioria das pessoas acha, quando você diz que não acredita em Deus ou que duvida da existência de Deus, acha que é porque você sofreu uma grande decepção. Mas muitos ateus são pessoas de boa, não são revoltados. Alguns até, depois que deixaram a religião, dizem que a sua vida mudou da água para o vinho, mudou para melhor. Mudou para melhor? Por quê? Porque se libertaram da ideia de que dependem da boa vontade de um Deus para ter o que precisam ou querem. Diz que estão sujeitos à vontade de um Deus. De que tem que esperar o tempo determinado por Deus. Ou ficaram livres dessa ideia, assim, de que tem que se conformar com o sofrimento. Olha, uma boa parte, existe um bom número de ateus que realmente
primeiro se decepcionou com a religião, deixou de ver sentido, cansou de ficar esperando bênçãos. Mas existe um número considerável daqueles que, assim, se tornaram ateus porque não viam sentido. Achavam a Bíblia fantasiosa demais. Foram estudando e foram vendo contradições. Foram se perguntando por que não há registros de todas aquelas coisas fantásticas que a Bíblia relata. Mas é claro, vai haver quem contesta. Vai haver religioso que vai dizer, mas minha amiga, isso é porque você não está lendo a Bíblia com a sabedoria do Espírito Santo. Isso é porque você precisa da orientação de um irmão para entender melhor a Bíblia. Ou então até, isso é o inimigo que está tirando o seu entendimento. Mas não é porque não há registro de que essas coisas aconteceram que elas não aconteceram. Mas tudo que acontece deixa registros. Como é que a gente descobre a autoria de um crime? Hein? Hoje em dia com DNA e tudo mais. Antigamente, assim, muitos inocentes pagavam por crimes que não cometiam. Alguns foram condenados à morte, à cadeira elétrica. Mas hoje com DNA, com exame de DNA principalmente, a gente descobre mais rápido. Que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Não é? Muitas vezes existe até falta de interesse em investigar de verdade. A gente não tem as ruínas da Grécia, do Coliseu Romano? Cadê as ruínas do Templo de Salomão? Os restos da Torre de Babel? Cadê? Não existe um consenso geral sobre onde estão os restos da Arca de Noé? Mas é aquela coisa, não adianta discutir, não adianta você tentar provar. É aquela coisa, uma pessoa chegar e ficar... E principalmente quando você diz que não acredita ou quando você diz que duvida, haja você aguentar a pessoa que quer pregar para você. Haja você aguentar gente que vai dizer coisas assim que não erradas. Achar que você é um revoltado. Há pessoas até que acham que ateu é satanista. Tem pacto com o demônio. Eu mesma. Uma moça recentemente... Uma moça disse a mim que Deus tenha misericórdia de você. Se você conhecesse a Deus, você não falaria tanta besteira. Ela viu o meu vídeo de ontem, eu falando sobre isso, de colocar Deus na frente, das coisas darem ou não darem certo na vida da gente, por a gente não colocar Deus na frente. Eu vi gente que disse, olha, é porque você está falando a partir de suas experiências com pessoas. É claro que eu estou falando a partir de minha experiência com pessoas. Porque são pessoas que pregam ideias erradas. São pessoas que nos levam a acreditar em ideias falsas. São pessoas que nos fazem falsas promessas. E eu deixei isso bem claro. São pessoas que mentem, são pessoas que nos iludem. São pessoas assim, que chegam, botam besteiras nas nossas cabeças. São pessoas que botam besteiras nas nossas cabeças. Gente como Edir Macedo, R.R. Soares, como esses cantores gospel, que cantam essas músicas imbecis. De, Jesus Cristo mudou meu viver. Mas a vida prova que quem muda a vida da gente é a gente. E quando eu falei ontem do negócio colocar Deus na frente, o que eu quis dizer é o seguinte, porque o povo diz, as coisas não dão certo porque você não coloca Deus na frente. Mas vejamos aqui a situação de um ateu lá na Noruega,
Ele só não consegue emprego se ele não for atrás. Mas aqui, vamos ver a situação de alguém aqui no Brasil. Esse alguém pode ser católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, judeu, muçulmano, mas vai sofrer para encontrar emprego. A pessoa sofre de todo jeito, acreditando ou não em Deus. E eu fiz questão de dizer, e eu faço questão de dizer, a gente tem que aceitar o fato de que todo mundo enfrenta problemas. A gente não pode querer uma vida perfeita sem problemas. Boa tarde a todos.